Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desta quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, 33ª semana do Tempo Comum. Muito bem, gente, vamos direto para a liturgia, né? Para a gente ganhar tempo, pelo menos eu ganhar tempo. Mas assim, desejando a todos uma ótima já quinta-feira. Hoje a cor litúrgica é a branca, porque os santos são os beatos Domingo, Jorge, Isabel Fernandes e Inácio. Pelo menos aqui está constando como branco, segundo o aplicativo da Canção Nova Liturgia Diária. Também dia de São Frediano, tá? Muito bem. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, tá? A oração ao Anjo da Guarda, como eu havia falado perto do 7 de setembro, eu iria rezar aquela oração do Anjo da Guarda do Brasil até o dia 15 de novembro, tá? Então, como já passou, então agora voltamos para a oração a São José até o dia 8 de dezembro. Agora, né? Porque estamos no ano extraordinário de São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu Deus protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Não tem pitaco porque eu tô evitando, né? Final do ano vai acontecer mais coisa. Até o momento que eu estou gravando não aconteceu nada demais, então vou me colocar na minha insignificância, né? Vamos só fazer o que tem que fazer e bola para frente. Ah, não, na verdade eu lembrei, eu tenho que falar uma coisa que eu já tinha dito no áudio de ontem, né? Uma mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Bem, eu tenho falado bastante sobre essas mensagens, demorei também algum tempo, alguns meses, talvez um ano, para falar sobre essas aparições. O que tem acontecido é que muita coisa que Nossa Senhora aparece para o vidente Sr. Pedro Regis, desculpa, tem reverberado. Entende? Demorei bastante porque eu sou muito cética também com relação a essas aparições. E eu tenho que dizer algo assim, por exemplo, aqui perto de onde eu estou, tem a Diocese de São José dos Pinhais, que é uma cidade chamada da região metropolitana de Curitiba. Inclusive é onde está o aeroporto internacional. É engraçado que o pessoal fala Aeroporto Internacional de Curitiba, mas está dentro da cidade de São José dos Pinhais, bem por aí, sabe? Então, é uma outra diocese, não é pertença da Arquidiocese de Curitiba. Por outro lado, nessa região da Diocese de São José dos Pinhais, tem acontecido aparições de Nossa Senhora da Rosa Mística. Só que o nosso bispo da Arquidiocese de Curitiba, que é o senhor Dom Peruso, atualmente nosso bispo, né, arcebispo aqui de Curitiba, algum tempo atrás, alguns anos, poucos anos, ele já se pronunciou com relação a essas aparições de Nossa Senhora da Rosa Mística e ele pediu cautela. Por conta disso, como as aparições de Nossa Senhora de Anguera, elas estão localizadas, se não me engano, na região da Bahia, né?
é uma região lá do estado da Bahia. Só que são aparições já de certo tempo. Só que, graças a Deus, com o auxílio do povo de Deus e também com a compreensão do bispo local, inclusive o senhor Pedro Regis já fez viagens missionárias antes da pandemia, inclusive para a Itália, né? Propagando as mensagens. Está tendo uma difusão maior. Não sei se alguns influenciadores digitais estão colocando essa visibilidade. De qualquer forma, eu tenho indicado aqui. Então, como tem um apoio do bispo lá, local, então ninguém se pronunciou ainda. E também o Vaticano não tem como se pronunciar porque as aparições precisam ter um término para começar o processo, né, de aprovação efetiva ou não. Por enquanto está aprovada localmente. O que tem acontecido assim? Bom, não sei se é verdade, porque eu não vi diretamente aqui do perfil do YouTube, pelo menos o que eu conheço, o único perfil relacionado às mensagens de Nossa Senhora de Anguera é o Apelos Urgentes do YouTube. Aqui no canal, aqui nessa parte aqui de, podemos dizer, uma rede social, né, que é vídeos. E tem gente no Instagram que deve ser devoto, participa de lá, da comunidade, e tem divulgado em seus Instagrams, nos seus perfis de IG, Instagrams. E o que eu vi recentemente, eu não vou me recordar quem que é a pessoa, desculpa, senão eu daria o crédito. Tem acho que é uma mulher, uma senhora, diz ela que Nossa Senhora de Anguera pediu, mas aí que eu tô falando, aí eu não sei se é verdade, eu vi o post lá, mas é pertinente, porque se não fosse pertinente eu não estaria nem trazendo aqui, tá? Independente se é ou não é, vale a pena, tá? Então, diz que numa das aparições, Nossa Senhora de Anguera pediu que às terças e quintas fosse lido o capítulo 6 de Mateus, Mateus 6. E eu dei uma olhada, é bem interessante, são ordens de Deus, tá? São regras mesmo. Só que é o capítulo inteiro, toda terça e toda quinta. Não sei se é verdade, não sei se funciona. É necessário fazer uma experiência, como é leitura da Bíblia. Não deve fazer mal, tá? Cada um faça a sua experiência. Eu achei interessante, certo? Não esqueça de rezar o terço, mas acompanhe as mensagens diretamente aqui pelo canal Apelos Urgentes. Quer dizer, aqui não no meu, né? Lá do senhor Pedro Regis, lá, do Apelos Urgentes, que é mantido por ele. E lá tem acontecido as mensagens de Nossa Senhora em tom de alerta, tá? Inclusive, eu já falei, vou repetir, já que estou retomando esse assunto, o padre José Augusto, da Canção Nova, que ele tem uma... Ô padre, desculpa aí, mas tem uma pegada, né? Tem uma pegada mais tradicional do que propriamente o carisma Canção Nova, porque quando você vê alguns padres da Canção Nova, eles são muito carismáticos, porque pertence, né, à RCC, a Renovação Carismática Católica. Mas o padre José Augusto, ele tem uma caminhada assim, ao estilo do padre Paulo Ricardo, para não dizer mais tradicionalista, né? Bem firme na fé, né? Bem pé no chão mesmo. E ele citou, inclusive dentro do canal do Apelos Urgentes foi feito um excerto de uma homilia em que foi retirado a fala, é a voz mesmo do padre José Augusto, citando o senhor Pedro Regis e as mensagens de Nossa Senhora, tá? Outro que eu vou, né? Outro que eu vou indicar é o... como é que é? Time Forward... Ai, me perdi. Mas tem um que eu falo também, que é a apóstola Anne, né? A apóstola Anne, se não me engano, na Inglaterra. Time for... eu esqueci o nome em inglês. Infelizmente eu tô na menopausa, gente.
Sabe aquelas coisas que aconteciam com nossas mães ou com as vovós, titias de mais idade, dá aqueles branco? Pois é, depois eu descobri, isso vem depois da menopausa ou devido a alguma deficiência mesmo, que dá uma confusão nos hormônios e a cabeça vira um bagulho mesmo. Sabe aquelas coisas de trocar os nomes, de você não lembrar, tá na ponta da língua, mas não vem, sabe? Então, às vezes quando a gente era jovem, assim, tirava sarro, né, das professoras, assim, meio já veinha, dá essas coisas. Pior que eu fiquei. Então, eu já citei aqui, depois eu pego, não adianta falar essas outras mensagens, mas as mensagens da apóstola Anne eu já citei aqui, Direction for Our Times. Ai, obrigada, Espírito Santo, valeu, viu? É esse o nome, Direction for Our Times, isso, se não me engano é isso mesmo. Eu assinei a newsletter, né? Os e-mails lá que você pode assinar e recebe as mensagens, né? Também tem sido interessante, Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e alguns santos falando para a apóstola Anne. Essas mensagens, algumas já pararam em algum período, mas parece, pelo que eu entendi, que o meu inglês é mais ou menos, né? Pelo que eu entendi, parece que o Senhor Jesus está mandando mensagem de novo para ela, certo? Então, não vou prometer, talvez aí para o futuro, né? Na verdade, já é uma promessa, já tem bastante tempo que eu falei que ia traduzir e passar para vocês, em alguns áudios já tinha passado, mas fica a dica do Direction for Our Times, tá? Eu vou tentar fazer isso, mas aí gravar em áudios fora da liturgia da palavra, para divulgação, porque são mensagens também proféticas, né, de cunho exclusivo, não é exclusivo, porque a pessoa está passando para o público, mas assim, é privado isso, são revelações privadas. Eita, revelações privadas, né, para essa moça, a apóstola Anne, tem o apoio do bispo local, tem um padre também, um diretor espiritual dela, é um padre, tá? E só que lá no hemisfério norte, né? Não é na Europa, acho que Estados Unidos, tem uma base nos Estados Unidos, uma base na Inglaterra, uma coisa assim. De qualquer forma, são mensagens que eu não sei explicar, mas eu vou dizer de todo o coração, complementam as mensagens de Nossa Senhora de Anguera, tá? O negócio tá bem feio mesmo, tá, gente? Então, vamos se preparar, né? Para os tempos que estão vindo, para os tempos que estamos vivendo, e nada de ficar achando que a coisa terminou. Até porque, infelizmente, gente, é aquilo que eu comentei aí nos áudios anteriores. É importante a gente fazer uma consagração séria a um santo de devoção, principalmente a Nossa Senhora, São José, Sagrado Coração de Jesus, né? São devoções antigas e bem robustecidas. E outra coisa, né? Inimigos dentro da igreja sempre existirão. Seja por questões de causar discórdia, por questões meramente humanas, como também gente que pode ser mesmo infiltrado e falar bem na real, mesmo com infiltração, né? Jesus está na boca de todo mundo, no coração de todos, até dos mais pecadores gravíssimos, pecadores mortais. Entende? Então, a igreja resiste, mesmo colocando o símbolo, tendo inimigo, o próprio capeta tá lá celebrando, entendeu? Você pode imaginar um monte de coisa, pode ter umas mentes doentias, mas olha, o demônio não tem essa capacidade de destruir. Até eu acho engraçado, né? Uma criatura querer destruir o Todo-Poderoso e seu filho unigênito. Estranho, né? No fundo é muito descabido mesmo. Mas de qualquer forma não cabe a nós, filhinhos de Deus, né, perdidos na vida, no mundo e um monte de coisa que pode acontecer com a gente tem que seguir em frente. Bom, é o recado que eu dei, então eu fiz essa volta enorme para dizer o quê? Faça uma experiência, eu, você, todo mundo, né, quem puder, de ler por um tempo. Vamos marcar um tempo também. Às vezes a gente, eu vou fazer todo dia, mas depois vai desistir. Não, vamos fazer uma trajetória daqui pro
o final do advento, né? Até final de dezembro, comecinho de janeiro, que tal, né? Vamos fazer uma prática, mini prática espiritual, vamos fazer uma experiência aí lendo o capítulo 6 de Mateus, do começo ao fim, toda terça, toda quinta. Não sei porquê, mas é solicitado. Eu vou, para terminar esse pitaco que vai ficar um pouco longo, tem uma experiência que é feita em Medjugorje. O Papa Francisco meio que, né, mais ou menos, deu um parecer lá. A única coisa que o Vaticano confirma são as vocações relacionadas e surgidas a partir de toda essa movimentação em Medjugorje. O restante, por enquanto, está em off ainda, está em aberto. Por quê? Porque não termina as mensagens. Mesma coisa lá em Anguera. Na verdade, eu acho que nem vai terminar, porque Nossa Senhora vai estar falando até o último minuto, tá? Eu acho que não vai terminar mesmo. Eu acho que é bem por aí. Aí, o que acontece? Existe não sei onde que eu vi, mas é alguém relacionado às aparições de Medjugorje que faz, digamos assim, coloca as notícias, né? Um influenciador, digamos assim, influenciador digital, via e-mail, blogueiro, né? Os antigos blogueiros. Hoje em dia são os influenciadores do Instagram, do tal. É outro nível, né? Outra coisa. Mas existia digamos assim, uma pessoa de blog, desculpa, que incentivava as aparições. Eu estava cadastrada na newsletter deles. Mas aí o que acontece? Uma vez foi falado que antes da missa, lá, né, se rezava, não sei se era isso, se eram os rosários completos em 3 mistérios, porque é válido, tá? Se você reza os 3 mistérios ou os 4 mistérios, tá valendo do mesmo jeito, as indulgências estão valendo, tá? É só uma questão de colocar o 4º mistério, né, que é o da gloriosos, da alegria, dolorosos, não é gloriosos, o que São João Paulo II colocou lá, né, o 4º mistério, você sabe, que na verdade tem a ver com o tempo comum, é a vida de Cristo, né, as principais passagens. E aí, eu não consigo fazer 3 mistérios, ou seja, um rosário completo, antes da missa, mas eu comecei a fazer uma experiência com 1/3 antes e, se der, depois da missa. Tem sido bem interessante, tá? Mas é uma coisa que cada um tem que fazer uma experiência. Se algo tocou o seu coração, você quer fazer uma experiência, Medjugorje tem essa questão das vocações, né? Surgimento de novas vocações, existe essa possibilidade. Então, além do jejum eucarístico que você tem que fazer, que é assim, não comer nada por no mínimo 1 hora, né? Você ficar em abstinência, porque, desculpa, mas eu vou num lugar todas as quartas-feiras que é vendido pastel e lanche, para arrecadar fundos mesmo para a igreja, e fora que é para alimentar mesmo o povo de Deus, porque às vezes vem de longe e, querendo ou não, né, as guloseimas lá é gostoso, são bem gostosos. Então, tem gente que infelizmente eu vejo entrando tomando Coca-Cola, comendo pastel no meio do negócio, antes de começar. Não, isso não tá certo, tá? Tem que fazer um jejum para receber o Senhor Jesus. E ficar um tempo também, depois que receber o Senhor Jesus, não sair e ficar comprando pastel, né? Tem que ficar um tempinho aí, pelo menos uns 20, meia hora, né, ali aproveitando o Senhor Jesus no nosso corpinho miserável, né? Então, essa experiência antes da missa acontecer, eu já adotei como uma prática, é bem interessante, tá? Cada um tem que fazer, quais são as graças. Não, tem gente que já pensa nas graças, né? A minha graça é ficar participando, né? E fora que assim, ô jovem, você que tem um tempinho, em vez de ficar chorando com a sua, ai, será que eu vou casar, vou encaiar, não sei o que, pare, tá? O Senhor Jesus virá. Então, você que é jovem, tem joelho para dobrar, aproveite esse seu momento para participar de novenas, participar de missas, né?
Por favor. Eu tô dizendo isso porque agora que eu tô sentindo o peso da idade, né? Então o corpo tá ficando mais pesado, tá difícil de fazer ajoelhamento, né? Tá doendo o joelho. E eu tô o quê? Na meia idade, né? Porque eu tô com 46 anos, rumo a cinquentinha. Ano que vem já tá aí, né? 47. Ainda bem que minha crise aconteceu quando eu tava com uns 30. Agora é ladeira abaixo ou subida pra cima, né? Subida pra cima é ótimo. Certo? Então você que tá mais jovem, não deixe pra depois, sabe? Não fale aquela coisa, ai, quando eu ficar mais velho eu vou participar. Não, participa já, porque a gente não sabe se o coronavírus vai pegar você, vai pegar eu, né? Faz o que você pode, né? Por você e pela sua casa, porque ninguém vai rezar pela sua casa a não ser você. Pronto, falei. Grosso, tá? Então esse é outro pitaco. Então eu já falei todas as experiências que eu fiz com todas as aparições de Nossa Senhora e algo me tocou quando eu li isso do perfil do Instagram. Não sei se é verdade, porque eu acompanho aqui do YouTube e não falou nada. Talvez seja uma mensagem antiga, né? Mas tem gente que divulga o material de Nossa Senhora de Anguera, então fica a dica, né? Você conhece o Sr. Pedro Regis, avisa ele que tem gente aí divulgando as mensagens de Nossa Senhora de Anguera. Eu acho que seria importante ter um direcionamento, que mais? Avisar o povo de Deus que está fazendo isso, ter certos critérios, né? Porque senão eu não sei se é fake news, mas como eu falei, mal não vai fazer porque é uma leitura de um trecho do Evangelho. Terças e quintas, quinta-feira é dia de adoração, acho que seria importante, né, fazer a leitura diante do Santíssimo, então. Se não der para ser terças e quintas, pelo menos adota um dia da semana e partiu ler, entendeu? Mal não vai fazer. É por isso que eu tô falando, mal não fará. Eu já li o capítulo, é muito bacana, bem interessante. Dá para ficar ruminando aquela palavra de Deus, como diria Monsenhor Jonas Abib, por um tempasso, tá? Então, fica a dica. Pronto, falei. Então, geralmente eu quero falar pouco, mas aí vai 20 minutos da coisa. Vamos lá, gente. Ah, sim, eu tô perdida mesmo. Hoje é dia da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Nesses tempos, então, teve a dedicação da Basílica de Latrão, né? E hoje é a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, por isso que é branco. Mas tem os santos aí que eu falei para vocês, tá? Bom, gente, então vamos lá. A primeira leitura de hoje é 1 Macabeus, primeiro livro de Macabeus, capítulo 2, versículos de 15 a 29. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizar os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Se eu primeiro aproximar-te, executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados tu e teus amigos com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: Ainda que todas as nações, incorporadas no império do rei, passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonar sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião nem para a direita nem para a esquerda. Mal ele concluiu estas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. E ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. E tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também um delegado do rei que queria obrigar a sacrificar e destruir o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambre, filho de Salu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiram ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 49, com o refrão: A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refúgio. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram aliança em sacrifícios. Testemunho próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor, cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então te livrarei e hás de louvar-me. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho de hoje, Lucas 19, versículos 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz... se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho desse domingo, 33º do tempo comum, foi Marcos 13, versículos 24 a 32. Tá? Que fala que a palavra de Deus não passará, os céus e a terra passarão, o universo inteiro vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá. E o Senhor Jesus virá em glória. O que está chamando a atenção? O evangelho sempre chama a atenção em todos os dias. Porém, o que está chamando a atenção nessa semana é o livro de Macabeus, tanto o primeiro quanto o segundo, que é a aliança de Deus feita pelos homens, e aparece um rei pagão, idólatra, poderoso, e que fala, abandone o teu Deus e adore o meu. E assim, eu não tenho muita experiência em história antiga desse período, muito menos a arqueologia dessa época. Tá? Meu foco de história antiga é gregos e ainda assim já estou ficando meio lesada da cabeça, né? Tipo, eu já não lembro muita coisa. Mas é importante sabermos, seria importante, vamos colocar aqui umas perguntas, proposta, né, para vocês fazerem pesquisa, caso vocês tenham interesse. Que pode ser isso também. Quando há um rei que quer dominar outro, então isso aconteceu na novela, vou pegar a novela do Gênesis, porque teve uma parte lá bem bacana, que era um rei iníquo, né, foi invadido por outro e houve uma luta para instalar, fazer uma troca mesmo de ídolo, tirar um ídolo daquela região para que o ídolo do invasor fosse colocado no templo, né, do local invadido. E isso era no tempo do pai de Abraão. Então isso é lá em Ur dos caldeus, se não me engano é lá naquela cidade da Babilônia, né, da região, não, desculpa, a região da Mesopotâmia. Desculpa, falei besteira. Babilônia era uma cidade, Ur era outra, então essas são as principais cidades da época na região da Mesopotâmia, e que é falado lá no Gênesis mesmo, lá no começo de tudo, né? Então, o pai de Abraão acaba vendo esse tipo de coisa. Eu achei interessante a proposta, porque eu acredito que deve ter um fundamento mesmo, porque pareceu isso. Então, no tempo antigo, quando a gente fala em história antiga, não é pré-história também, não precisa chegar lá para trás, né? Mas vamos pegar o povo antigo lá do tempo das tabuinhas de argila, dos caldeus, dos mesopotâmios, né? Que foram os primeiros a inventar escrita, numeração e papapá. Depois vieram os egípcios, né? E a região da Mesopotâmia atualmente é o Iraque, Irã, toda aquela região. E era um povo tremendamente belicoso, para não dizer cheio das guerras na cabeça, entendeu? Sempre foi e sempre será, tá? Então o DNA do povo lá sempre foi de guerra, nunca a paz. Então essa questão aqui me lembrou um pouco isso que eu vi na novela, e que não é muito falada na história antiga, porque não há muito registro a respeito. Porque quando você pega os registros das tabuinhas, o máximo que tem é assim... contabilidade, quanto de trigo, como é que foi a colheita, como é que foi isso, como é que foi aquilo, o governo X,
o rei lá ganhou a guerra, não sei quem ganhou a guerra e tal, dominou, beleza, acabou. Não é bem assim, né? E a gente descobre que há uma guerra de deuses aí. Uma guerra religiosa, porque a grande maioria dos reis antigos, principalmente dessa região, eles eram, se não os sacerdotes do ídolo pagão, eram o próprio representante. Aí a gente vê lá no Egito e depois futuramente lá no Império Romano, que o governante é denominado como próprio Deus. Entendeu? Porque lá no... Aí vamos para Senhor Jesus. O tempo do Senhor Jesus já passou muita coisa, muita água rolou. O que acontece? Por que tem essa questão, né? Os tributos, coletoria de impostos, né? O pessoal era mal visto, era tremendamente pecador. Porque, na verdade, pelo que eu entendi, lá na região da Judéia, toda a parte tributada ia para o rei de Israel e para oferecer, né, como oferta ao templo. E o fato de dar tributos para o imperador romano, sendo que o próprio imperador romano, o César Augusto, César não é nome, é um título, César Augustus, imperador divino. César imperador, Augustus divino, tá? Então, o próprio Deus pagão idólatra. Então, provavelmente né, na minha parca informação que eu tenho, deduzo que os judeus tinham uma raiva muito grande mesmo com o pessoal do próprio povo fazendo coletoria de impostos para o pessoal romano, porque estava dando dinheiro para um deus pagão, né? Por isso que havia essa revolta, não, temos que nos libertar dos romanos e tal. Porque realmente doía no coração dos judeus essa dominação, né? Só que o Império Romano dominou praticamente o mundo conhecido da época. Toda a parte ocidental, né? Só não dominou o Brasil e Estados Unidos porque não chegaram lá, né? Entendeu? Mas, assim, toda a região conhecida da Europa, que nós sabemos, ali da parte do Mediterrâneo, tanto no norte da África, quanto boa parte ali que o Mediterrâneo abrangia da Europa, eles dominaram por muito tempo, né? E então essa questão, então lá no Egito também, o Egito, é o favorito de não sei das quantas, né? Você vê as novelas aí da Record, você vai ver. O favorito de Pitá, de não sei o quê. Não é só o favorito, o cara é o representante de um deus. Inclusive, hoje até não. Quer dizer, ficaram resquícios, mas vou pegar um caso ainda do mundo atual. É meio fora do contexto, né? Não deveria estar fazendo isso, mas esse resquício do imperador ou o rei ser considerado um deus na Terra, isso ainda existe no Japão. E se na China não fosse comunista, existiria lá também. Mais ou menos é parecido o sistema político, se permanecesse como era os antigamente, entendeu? Se você pega lá o filme, por exemplo, na China, tá? Se você pega lá O Último Imperador lá, tem um filme antigo, é meio chatinho, mas é interessante para você observar o antes da Revolução Comunista na China. Não foi morto o imperador. O imperador virou jardineiro, né? Então, é o que diz lá no filme, mas acho que tem uma biografia dele. Acho que de verdade o último imperador da China, ele virou jardineiro. Não podia matar o imperador. Não foi o que aconteceu lá com os Romanov, entendeu? Na Rússia. Romanov foram todos dizimados, né? Mas o imperador na China ele não foi morto. Por quê? Porque ele era considerado um deus na Terra. Não se podia olhar no olho, então foi um momento muito complicado para ele. Então, se você quiser saber detalhes, tem o Último Imperador, acho que de Bertolucci. Aí, no Japão, ainda existe esse resquício, apesar que em tempos atuais, na verdade, o Japão não acredita em mais nada. Por mais que fale que a religião oficial é o shintoísta, que é uma mistura do budismo com não sei o que lá, reencarnacionista, tal, animista, ou seja, os animais têm poder, papapá. E como dizia uma senhora colega minha, depois falam que não tem umbanda lá, não sei aonde. Pior que no final ela tem razão, né? Desculpa aí falar. É uma religião animista, dá poder aos animais, os animais têm poder, entendeu?
tem o espírito da raposa, o espírito disso, daquilo, aquilo outro. Mas assim, para terminar o assunto, no Japão, lá o imperador não pode ser olhado nos olhos, você não toca no imperador, você tem que fazer uma reverência e não olhar para ele, para ninguém da família imperial. Então eu lembro quando veio o príncipe, que agora é o atual imperador do Japão, porque o pai dele cedeu, né? Teve que mudar toda a Constituição lá, porque ele ia ceder junto com a esposa o cargo, não é mais vitalício. Então, esse rapaz, que atualmente, esse senhor, né, agora, que atualmente é o imperador do Japão, quando ele veio fazer a visita aqui no Brasil, em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa, principalmente ele veio para cá, para o estado do Paraná, olha, gente, diz que vieram alguns aviões do Japão para poder apertar a mão do príncipe herdeiro. Você tem noção do negócio? Acho que não, né? Por quê? Porque ainda existe esse resquício de um deus na Terra. Ele é um deus, é um kami-sama lá, é um deus na Terra. Mas lá no Japão tem kami-sama para todo mundo. Por exemplo, o Zico, que colocou o futebol lá no Japão, ele é considerado o deus do futebol. O Ayrton Senna é o deus do automobilismo, até hoje. Não é fã-clube, não. O negócio é mais que isso. É idolatria pura mesmo. Entendeu? Então, só para você entender aqui o que está acontecendo no livro de Macabeus. Essa forçação de barra de comer sacrifícios a deuses idólatras, comer carne de porco, que os hebreus e judeus eram proibidos pela lei de comer já há muito tempo, não é uma questão de alimentação, é uma guerra religiosa e política. E no final, vamos falar bem a verdade, por que Jesus não é aceito ainda hoje no mundo secular? Porque não é só uma questão religiosa, é uma questão política e agora virou econômica. Entendeu? Quando você fala, vem Jesus, né, Maranatá, vem Senhor Jesus, vinde aqui. Olha, é um posicionamento político, religioso e econômico, porque vai mudar tudo. É mais ou menos o que Frei Gilson fala da música. Se você não quer seguir direito, Senhor Jesus, não é melhor nem cantar a minha música, né? Nem cantar essa música. Ele não fala cantar a minha música, é melhor nem cantar essa música, porque vai dar PT, vai dar problema, sabe? Entende? Então, eu queria terminar dizendo, prestem atenção nas primeiras leituras dessa semana, é bem interessante, tá? Para fazer um entendimento, seria importante realmente uma breve pesquisa arqueológica, mas eu acredito que seja isso. Na minha, vou colocar mente desvairada, né? De pesquisadora mal acabada, dizer que existe aqui uma briga entre deuses, só que lógico que o Deus Todo-Poderoso é maior que tudo, inclusive a aliança do seu povo tem que ser indestrutível. Eles morrem em nome de Deus, mas eles não morrem para favorecer esse rei de um Deus micho, né? Vamos falar bem a verdade, um Deus de barro, certo? Então eu queria deixar registrado isso. Gente, desejo a todos uma ótima quinta-feira, um ótimo dia aí da dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, né, que acontece hoje. Desculpe meus lapsos, mas infelizmente eu tô me tornando aquilo que eu nunca queria imaginar. Eu tinha uma professora, vou terminar com essa. Na faculdade eu tive uma professora japonesa, descendente de japoneses. E ela, esqueci, toda hora, como é que é o nome mesmo? E falando, não conseguia concluir muita coisa, porque, esqueci, batia a mão na cabeça, sabe? Aí, no final, me deram o apelido do nome dela, inclusive. Ainda perguntaram se eu era parente dela. Não sou, né? E depois me tornei essa pessoa. Que horror! Me tornei a professora, gente. A gente tirava sarro dela. Mas depois eu li realmente de forma orgânica. Viu, mulherada? Vocês que passam aí por lapso de memória. Inclusive tem uma atriz, né, que agora na gravidez ou pós-gravidez, aí depois que teve o filho, começou a ter lapsos, assim. E infelizmente, dependendo da pessoa, isso é normal. Se acostumem, tá? Não sei se é falta de vitamina, mas infelizmente acontece mesmo esses embaralhamentos da memória devido à idade, por causa ou da falta ou do excesso de algum hormônio. Mas isso faz parte, né, gente? Faz parte da vida. Faz
Aí, jovem, vê se faz melhor então, né? A tia zona aqui já cansada, né? Você que tá me ouvindo, faz melhor, por favor, né? Eu tenho que tentar dar um up aí na minha preguicite. Na verdade, eu tô com uma mistura de, sabe aquela hiena depressiva? Oh, vida, oh, azar, mais ou menos assim, com preguicite, né? Então olha, a titia aqui tá precisando formar pessoas para Jesus, viu? Vê se faz melhor que eu, por favor. Alguém faça melhor que eu, certo? Então eu já dei algumas dicas hoje de leitura profética, né? De experiências privadas, pronto. Mas também uma dica para você entender o que está acontecendo nessa briga toda desse rei que invadiu ali o território do povo da Aliança de Deus e por que eles estão morrendo para não comer carne consagrada, tá? E por não aceitar o rei invasor em suas terras. E eles morrem, né? A gente tá vendo as leituras lá, a mãe que perdeu todos os filhos, entendeu? Será que a gente morreria em nome de Jesus, entende? Então são essas coisas. Deixar com vocês essa batata quente. Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.